Olá, amigos de Direção Assistida. Esse é mais um. Olá, amigos. E hoje eu desafio vocês a me dizer que carro é esse. E não apenas que carro é esse, mas também a quilometragem rodada desse carro. Esse carro aqui não é um carro da nossa seção de vendas. É um carro usado, mas não é da nossa seção de venda. Ele é um carro da frota de imprensa da Jaque. E ele tem uma quilometragem diferente do que é padrão para os carros de frota de imprensa. Então, quero que vocês digam aí pra gente. Chuta, né, na verdade, qual a quilometragem desse carro. Vou dar 3 opções. Opção A, 25 mil quilômetros rodados. Opção B, 50 mil quilômetros rodados. Opção C, 100 mil quilômetros rodados. E opção D, 150 mil quilômetros rodados. Lembrando que a quilometragem não é exata, né? Claro, você pode acertar por aproximação. Então, diz aí qual a quilometragem que você imagina que esse carro aqui tem. Além disso, respondendo a vocês qual é o carro do nosso último Olá, amigos, se tratava de um Golf Highline 1.4 TSI nacional, de fabricação nacional. E aquele foi o carro que utilizamos no nosso último teste. Hoje a gente vai falar aqui sobre freios. Vamos fazer uma passada aí básica, rápida sobre freios. Como vocês sabem, nada muito detalhado, nada muito maçante, nada que vai fazer vocês me xingarem daqui a meia hora, nem nada que vai fazer o pessoal, os haters, aparecerem aí e falarem que eu só estou dizendo besteira. Principalmente porque eu estou dirigindo, então não tem como lembrar 100% de cada detalhezinho do que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos tentar fazer o melhor aí para vocês. Freios. Os freios são um recurso importantíssimo do carro, óbvio. Porque sem os freios você aceleraria e só pararia no próximo muro. Como Jeremy Clarkson diz, o que mata, a velocidade não mata, o que mata é quando você para de forma bruta. Acho que é isso que ele fala, né? Mas vamos lá. Então os freios servem para você reduzir a velocidade do carro até a completa parada. Os freios são recursos bem importantes porque eles atuam de forma a segurar no mínimo aí 1 tonelada de peso, que é o peso. Os carros mais leves pesam 1 tonelada, até freios que seguram carros aí de 2, 3 toneladas, caminhões. Você tem também freios aí de alta performance para velocidade. Galera, eu tô passando essa faixa verde aqui, mas não é a faixa olímpica não, tá? Na Paralimpíada, que é o momento que a gente tá passando agora, a faixa olímpica não está em uso aqui nessa região. Então, eu não sei porque que o pessoal não vem pra cá, exceto esse ônibus aí. Então, o que acontece? Freios. Os freios, você tem um funcionamento hidráulico, né? Você, quando pisa no pedal, você bombeia o fluido de freio. Você tem um reservatório de fluido. O reservatório de fluido mantém o fluido circulando no sistema. Quando você pisa no freio, você aciona o servo. O servo-freio é uma peça que parece uma panela preta. Quando você abre lá o cofre do motor, você vai ver uma peça redonda. Lembra uma panela. Aquilo ali ele te ajuda a dar pressão no freio. Se não fosse o servo, o freio seria absurdamente pesado e bem difícil de acionar. Então você pisando no freio, o servo-freio faz com que o fluido seja distribuído nos 4 canais, 4 rodas. No caso, de acordo com a configuração do carro, com a calibragem do carro, dos freios pelos engenheiros que projetaram. E você, a partir do momento que você distribui o fluido pelo canal, você pressiona. Se for freio a disco, você pressiona as pinças, né? A pinça morde o disco. E se for freio a tambor, a lona se expande e encosta no tambor e efetua a frenagem, a redução de velocidade. Você tem basicamente esses 2 tipos de freio hoje em dia. É o freio a disco, que é composto por um disco metálico que gira junto com a roda, e a pinça, que a pinça contém as pastilhas, os pistões pressionam as pastilhas encostam no disco e efetua a frenagem. No caso do tambor, você tem o tambor,
em si, né, que é a parte que está girando ali junto com a roda, e você tem as lonas. As lonas são acionadas pelo mecanismo lá que eu esqueci o nome, mas elas se expandem, elas sobem assim e encostam no tambor, efetuando a frenagem. Antigamente você tinha carros com freio dianteiro também a tambor, mas hoje em dia você basicamente tem carros com freios a disco na dianteira, o padrãozão, feijãozão com arroz, freios a disco na dianteira e freios a tambor na traseira. Porque eu já expliquei isso na nossa aula. Aula é brincadeira, né? Desculpa. No nosso vídeo aqui sobre transferência de massa, você transfere massa para a dianteira, peso do carro vai para a dianteira na frenagem, então você tem que ter um freio dianteiro com maior eficiência de frenagem para evitar o fading, para evitar que você perca eficiência de frenagem no momento que você mais necessitar dessa eficiência. Beleza? Freios a disco podem ser discos sólidos ou discos ventilados, além dos discos perfurados e lotados, etc. Mas o básico são freios sólidos e freios ventilados. Freios sólidos, eles são constituídos por uma peça única de metal, um disco de metal único. Ele tem, quando você efetua a frenagem, ele gera uma frenagem do freio a disco, quando a pastilha encosta no disco, gera muito calor. Então, quando você tem um disco sólido, esse calor fica todo retido na frenagem, você dissipa ele naturalmente com a roda girando, com o vento que pega, etc. Mas ele guarda mais calor em sua superfície. Quando você tem um disco ventilado é aquele que, se você tirar ele, você vai ver que ele é como ele é exatamente igual ao disco, assim, você olhando de lado, o disco ventilado padrão, ele é bem igual, bem parecido, vai, meu filho? Ele é bem igual, bem parecido com o disco sólido comum, né? Mas quando você olha ele de lado, você vê que ele tem ranhuras, a parte interna dele ela toda vazada. Para quê? Para que o calor que é gerado na frenagem seja dissipado através desses slots, dessas aberturas que o freio tem, e aumente assim a sua capacidade de frenagem, sua eficiência de frenagem. Lembrando, freios muito quentes sofrem fading. Fading é quando você pisa no freio, o pedal baixa. Essa é uma das situações que o pedal baixa, tá? A outra pode ser a questão do fluido, eu já vou falar do fluido. Mas o pedal baixo você perde eficiência de frenagem. Então os freios a disco ventilado servem para evitar, minimizar as ações do fading. Você tem também freios a disco ventilados e perfurados ou eslotados, que no caso, além das ranhuras internas do disco e as ranhuras da borda, né, você tem também furinhos, perfurações. Você vê isso muito facilmente em freios de moto, porque os discos da moto você não tem como fazer o freio de moto ventilado igual o de carro. Não sei se até tem, mas você não tem tanto... Ficaria muito pesado, entendeu? Você fazer um disco de moto com o mesmo estilo do disco ventilado de carro, porque basicamente são dois discos colados com os slots, enfim. Então o freio de moto é bem fácil você ver freios perfurados. Ele tem furinhos na superfície, então ele serve para dissipar o calor também por esses furos. No caso dos freios de moto, ele também ajuda a evitar que fique a superfície muito suja, muito molhada, diminuindo a eficiência de frenagem assim. Já nos carros de alta performance, que utilizam freios a disco perfurados, acho que o único carro que eu testei que tinha freios a disco perfurados era o BMW X6 até hoje, né? Aquele X6 50i, tem o teste aí no canal. Ele serve também para dissipar o calor com mais eficiência, porque às vezes o calor não sai só por aquele buraquinho de cima, precisa também das perfurações para escapar. O eslotado é a mesma ideia. Você tem discos eslotados aí na mercado aftermarket, tuning, né? Disco eslotado, a diferença é que ao invés dos furinhos ele tem uns rasgos assim, todos do mesmo tamanho, óbvio, e servem também para dissipar o calor gerado na frenagem. Quando você tem freios a disco na dianteira e na traseira, você quase sempre vai ter freios a disco maiores na dianteira e um pouquinho menores na traseira. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês a respeito da transferência de massa. O carro vai
pesar mais na dianteira e vai precisar de um freio mais eficiente na dianteira. Fluido de freio. Fluido de freio também é importante porque quando você pisa no freio, você está comprimindo. O fato de você empurrar é igual você empurrar o fluido pela tubulação, você está comprimindo ele, porque ele já está todo ali naquela capacidade dele, já está circulando todo ali. Mas quando você pisa, você comprime. É igual você pegar é parecido com você pegar uma seringa, né? Um êmbolo, você pressiona a seringa, você está comprimindo aquele líquido ali até o máximo que ele vai ser capaz de se comprimir. Se você fugiu das aulas de física ou estava dormindo ou comendo merenda, você tem as moléculas. Quando você tem um líquido, você tem as moléculas dele tão soltas, estão viajando por aí, passeando, uma encostando com a outra, namorando as moléculas. Você, quando aperta, pressiona, comprime, você cola todas as moléculas. É igual você pegar a galera que está num trem vazio, coloca mais tira todo mundo de todos os vagões e comprime todo mundo em um vagão só. Aí você vai ficar aquele bando de galera, todo mundo encostado um no outro, cheirando o sovaco do outro. Basicamente é isso que acontece quando você comprime moléculas de um líquido. E você pisando no freio, você não está fazendo nada além disso do que comprimir bastante as moléculas do fluido. Por isso que o fluido de frenagem, fluido de freio, tem como é que se diz? Especificações, né? DOT, você vê como DOT 4, DOT 5, etc. Quanto maior o número desse DOT, eu não vou te explicar o que é DOT agora, porque eu esqueci. Mas enfim, quanto maior o número do DOT, mais resistente ele será ao quê? Ao aquecimento. Então ele, além de você poder perder eficiência de frenagem por causa do fading dos freios, do disco, no caso da pastilha, etc., você também pode perder eficiência de frenagem por um fluido que aquece, e no caso ele perde a eficiência dele. Ou então, se você tiver ar no sistema, você pisa no freio, além do fluido, você tem ar dentro do sistema do freio, então o pedal vai baixar até encontrar o fluido, até encontrar o lugar do fluido. O pedal baixa quando você tem falta de eficiência do fluido, falta de eficiência dos freios, ou quando você tem uma falha no freio, um ar no sistema, um vazamento do sistema de frenagem, ou uma lona desgastada, etc. Isso aí vai fazer o seu pedal do freio baixar durante a frenagem. Beleza? Então, galera, basicamente é isso. É o bem básico aí que eu tenho para falar sobre freios. Vou dar uma lida aí nos comentários, que eu tenho mais sugestões aí para falar. Se eu não me engano, era sobre tipos de câmbio, etc. Próximo Olá Amigos, eu vou citar um desses assuntos pra gente poder bater um papo aí. Lembrando de que você deve deixar seu comentário, expondo aí sua dúvida ou sua sugestão, ou também o seu entendimento sobre o assunto. Lembrando que eu não sei mais do que vocês. Vocês são muito mais experientes do que esse que vos fala. A discussão é muito mais importante do que um cara ficar aqui só jogando informação para vocês. Esse canal aqui, ele privilegia a discussão. Então, vocês são livres para deixar seus comentários, para me corrigirem se eu estiver errado. Eu posso estar errado, porque eu estou dirigindo aqui, eu posso falar alguma besteira. Então me corrijam. E também pode passar na hora da edição, eu não ver. Então me corrijam, sintam-se livres para me corrigir. E também para deixar sua opinião, seu comentário. Não se esqueça de se inscrever. Quando você se inscreve no canal, fica mais fácil da gente conseguir trazer para vocês tudo que vocês constantemente nos pedem, especialmente os carros que vocês nos pedem para testar. Beleza, galera? Então é isso. O tio Marcelo vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até o próximo teste. Tchau, tchau.